Olá pessoal, beleza? Bom, a gente vai dar sequência aqui à nossa solução do livro do Moisés no Sensweig. Está no capítulo 2, né, do volume 3 de eletromagnetismo. E vamos fazer aqui a penúltima questão, né? Que é a questão 8. Vamos dar uma lida aqui, ó. Um fio retilíneo muito longo, trate ele como infinito, né? Muito longo, assim, obviamente não existe um fio infinito, né? Mas se a gente pegar um fio realmente muito longo, vai ocasionar um efeito parecido, né? Ele está eletrizado com com a densidade linear de carga lambda, tá? Calcule a força com que atua sobre a carga pontiforme Qzinho, colocada a uma distância ρ, né, do fio. Sugestão: tome a origem O e o eixo Z. Então ali o eixo Z é onde a gente vai calcular as carguinhas, né? Cada elemento de carga em relação à carga Q. Exprima a contribuição de um elemento dz do fio à distância z da origem em função do ângulo θ da figura, né? Use argumentos de simetria. Na questão anterior, não sei se foi na sétima, alguma, a gente não usou simetria, né? A gente colocou tudo em função do ângulo, eixo x, eixo y, calculamos a integral, a gente viu que tinha simetria. Agora aqui já vai poder fazer a simetria direto, né? Deixa eu explicar para vocês que simetria é essa. É o seguinte, tem uma carguinha aqui, tá? Ok? Esse aqui é um fio muito longo, tá? Esse negócio aqui é um fio bem longo, infinito. E tem uma densidade linear de carga nele. O que é que isso quer dizer? Se eu pegar um trechinho do fio, vai ter uma quantidade de carga. Se eu pegar o dobro desse tamanho, vai ter o dobro de carga. O triplo desse tamanho vai ter o triplo de carga. Ou seja, existe uma razão sempre constante, chamada lambda, né? Que é o tanto de carga que tem em um determinado pedaço de fio. Então, se você pegar uma carguinha dQ infinitesimal, ela vai estar contida em um pedacinho de fio, né? Vou chamar aqui dz. Vamos supor que tem uma carguinha aqui, ó, em z. Vou colocar o z aqui para cá, nesse sentido. Aí tem uma carguinha aqui dQ, certo? Ora, e daqui para cá é uma distância z, então esse pedacinho aqui é um pedacinho diferencial, chamado dz, certo? Qual é a carga que está contida nesse dz? A gente volta aqui para o lambda. Ó. Aquela carguinha ali, ó, ela é proporcional ao tamanho do fio. Tá? Então deixa eu colocar aqui embaixo, que está aparecendo atrás da minha cara aqui, né? Então, a gente tem uma carguinha dQ que é proporcional ao tamanho do fio, o tamanho do pedacinho do fio, né? Isso aqui fica melhor. Vou colocar lá para baixo. Pronto, então, a gente tem o quê? Vamos calcular qual é a contribuição dessa carguinha dQ em cima dessa carga aqui. Q. Qual que vai ser? Ora, vai ter uma força para cá, né? Nessa direção aqui. Concorda? É um dE. Aquele pedacinho de carga dQ vai ocasionar um pequeno campo elétrico dE. E vamos dizer que aqui seja um ângulo θ. Tá? E daqui para cá ele deu o que é ρ. Então, qual é o módulo desse DEzinho? Ora, é só usar a lei de Coulomb, né? Com a força ali. Aliás, aqui não é campo elétrico, né? Aqui é força. Campo elétrico está no próximo capítulo, beleza? Então a força ali vai ser a constante, vezes a carga, vezes aquele dQzinho. E qual é a distância entre dQzinho e Q? Olha, só usar Pitágoras, né? Se daqui para cá é z, daqui para cá é ρ, então qual vai ser a distância? Z ao quadrado mais ρ ao quadrado, certo? Só que a gente sabe que o dQzinho ali, quem é? É esse daqui, ó. Beleza? Troquei o dQ por lambda dz, porque tem uma densidade linear de carga. Beleza. A gente já sabe qual é a contribuição daquele dQzinho. Só que é o seguinte, pessoal. Para cada dQzinho aqui embaixo,
vai existir um outro ali em cima, a mesma distância aqui em cima. Daqui para cá também vai ser Z. Então qual é que vai ser a contribuição da força desse dQzinho em cima da carga Q? Ora, vai ser um dF também. Essa distância aqui, ó, é a mesma dessa, concorda? Então a gente já sabe que a força que ela vai ocasionar é igual. Então agora o truque da simetria é o seguinte, eu vou decompor esse vetor aqui e esse vetor aqui. Vocês concordam que para esse vetor aqui de cima vai ficar um dF no sentido Z para cá e um nesse sentido aqui, sentido X? E embaixo também, né? Nesse vetor de baixo vai ficar uma componente da força para baixo e outra componente da força no eixo X, né? Vou chamar esse eixo aqui de X. Ou seja, cada carguinha que você escolhe embaixo vai ter uma em cima, certo? De modo que a força delas na direção Z vai ser anulada uma pela outra. Então, cada carguinha dessa aqui, dQ, no final das contas, ela vai ter uma contribuição apenas horizontal. Qual o valor dessa contribuição? Ora, muito simples. Cada carguinha vai ter uma contribuição dF vezes quem? Vezes cosseno de θ. Beleza? Então pronto, já sabe que cada elementozinho do fio vai contribuir com esse θ aí. Só que aqui é o seguinte, esse Z aqui, ele vai estar variando de menos infinito a mais infinito, né? Lá debaixo do fio, lá para cima do fio. Isso significa que esse θ aqui também ele vai estar variando lá de baixo até lá em cima. Ou seja, ele vai de menos π sobre 2, né? Menos 90 graus até 90 graus lá em cima, né? À medida que ele chega perto de 90 graus, é porque ele está pegando uma carguinha dQ lá embaixo do fio, lá no infinito. Quando ele sobe até 90 graus para cima, ele está pegando uma carguinha dQ lá em cima, lá no infinito, né? Então como é que vai ficar a força total? Aliás, vamos calcular aqui essa pequena contribuição de cada carguinha dQ. A gente já calculou aqui o dF, né? KQ lambda Z ao quadrado mais o ρ ali ao quadrado dz. Agora a única diferença vai ser o cosseno do ângulo. Quem é o cosseno? Ora, o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o adjacente ali quem é? É a distância ρ, né? ρ dividido pela hipotenusa, que é z ao quadrado mais ρ ao quadrado. Então pronto, cada carguinha vai contribuir com esse valor aqui de força. Eu vou colocar esse trecho aqui separado. Por que eu vou colocar separado? Porque o Z ele está variando de menos infinito a mais infinito. Então é ele que vai dar trabalho. É ele que vai fazer com que a integral fique aparentemente difícil, né? Olha, Cristiano, vou falar contigo. Beleza? Então pronto, agora para calcular a força é muito simples. Se eu já sei calcular o dF, qual que vai ser a minha força resultante, então? Vai ser o somatório de todos esses dFzinhos, né? De todas essas forcinhas dF de x. Lembrando aqui que nessa equação, isso daqui tudo é constante. Eu posso colocar direto do lado de fora da integral. Fica assim, ó. Lambda, ρ. E a integral de menos infinito até mais infinito de dz z ao quadrado mais ρ ao quadrado, né? Que isso aqui é o hipotenusa ao quadrado, elevado a 3 meios. E basicamente a parte de física acaba aqui. É nessa hora que a gente percebe quão é importante, né, as cadeiras de cálculo 1 e cálculo 2. Bom, vamos lá. Primeiro fazer aqui um truquezinho com vocês. Que é o seguinte. Z ao quadrado mais ρ ao quadrado, eu posso escrever, fazer aqui uma pecinha. Opa, é isso mesmo. Beleza? Eu posso escrever dessa maneira aqui, ó.
colocar o ρ ao quadrado em evidência. Posso colocar o z ou o ρ. Só que como o ρ é constante, é melhor colocar o ρ, porque assim ele vai sair da integral. Vocês concordam que vai ficar isso daqui? Concorda? Se multiplicar aqui, ó, vai dar esse termo aqui. Se multiplicar aqui, vai dar esse termo aqui. Beleza? Agora eu vou colocar isso aqui, tudo elevado a 3 meios, está na integral. Então a força resultante vai ser isso aqui. Kzinho lambda ρ dz. É como se eu pegasse isso aqui, tirasse a raiz, depois elevasse ao cubo. Qual é a raiz do ρ que está do lado de fora? A raiz de ρ ao quadrado, ρ elevado ao cubo fica ρ terceira. Isso daqui é elevado a 3 meios. Agora eu posso tirar aquele ρ ao cubo ali. Opa, aqui. Vou baixar mais para vocês verem. Beleza? Ele já passa dividindo o ρ que tem ali em cima, né? Então vai ficar ρ ao quadrado dz 1 mais z ao quadrado sobre ρ ao quadrado, tudo elevado a 3 meios. Beleza? E aqui agora a gente vai usar uma técnica de integração. A gente vai substituir a variável. E nesse caso aqui, ó, que tem 1 mais um negócio ao quadrado, lembra o quê? Lembra essa substituição aqui, ó. 1 mais tangente ao quadrado de um ângulo vai dar secante ao quadrado do ângulo, tá? Então eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. Eu chamei ele de... Tá, deixa eu desenhar o triângulo igual tá lá em cima. Deixa eu deixar igual lá. O ângulo θ é esse daqui, ó. Aqui é um triângulo retângulo, aqui é o triângulo θ, aqui é ρ, aqui é z. Qual a tangente de θ aqui? Cateto oposto, z sobre ρ. Então z é igual a ρ tangente de θ. Agora eu vou derivar, fazer o diferencial dos dois lados. Então dz é ρ. Vocês lembram qual é a derivada da tangente de θ? Passando a polícia agora. Secante ao quadrado de θ vezes dθ, beleza? E aqui é o seguinte, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui nos limites. Eu vou fazer a alteração da variável de z. O z vai subir na minha integral e vai aparecer o ângulo θ, certo? Só que aqui a gente sabe que o z ele varia de mais infinito a menos infinito, ou menos infinito a mais infinito. Ou seja, quando esse z aqui for menos infinito, o θ vai ser menos π sobre 2. E quando o z for lá para cima, para mais infinito, é como se o ângulo estivesse abrindo para mais π sobre 2. Ou seja, à medida que eu for abrindo para cá, para baixo, esse θ aqui ele vai em direção a 90 graus, a menos 90 graus, né? E à medida que eu for pegando os elementos lá de cima, esse θ vai subindo, vai até chegar em 90 graus no infinito, né? Chegar em 90 graus, é que ele não chega. Então a gente já sabe que a gente pode fazer... Vou colocar aqui do lado. Cadê a integral? Beleza, tá aqui ela. Aí vai ficar o seguinte. Vamos lá repetir tudo. K lambda ρ ao quadrado. Aqui a gente está fazendo de menos infinito, não o z, até mais infinito. E dz é o que? dz é ρ secante ao quadrado. Deixa eu só... Então fica ali dz é ρ secante ao quadrado de θ. Deixa eu apagar isso aqui. De θ. E embaixo, pessoal, aqui, ó. Fica aqui, vai ficar 1 mais tangente ao quadrado, que é igual a secante ao quadrado. Então, esse aqui vai ficar
secante ao quadrado de θ é elevado a 3/2. Esse é o quadrado. Cancelo com esse 2 aqui de baixo. E embaixo vai ficar secante ao cubo. Olha que maravilha que ficou. Secante ao cubo de θ. Como é que fica a nossa integral? K, Qzinho lambda, ρ ao quadrado. Vou tirar aqui um ρ. E vai ficar secante ao quadrado sobre secante ao cubo, que é 1 sobre secante. Escrever secante. E o que é secante? A secante é 1 sobre cosseno. Qual é o inverso de 1 sobre cosseno? Cosseno. Simplesmente isso. Então vai ficar cosseno de θ dθ. O θ varia, se lembra, de menos 90 graus até mais 90 graus. O ρ vai cancelar. K, Qzinho lambda, ρ. E qual a derivada que quando eu derivo ela vai dar cosseno? É a mesma coisa que perguntar qual é a integral do cosseno, né? Que é o seno de θ. Porque quando eu derivo o seno, vai dar cosseno, vai dar integrando. Então a integral de cosseno é seno. De quanto? Menos 90 graus até mais 90 graus. Kzinho, Q, lambda, ρ. Qual o seno de 90? 1. Menos seno de menos 90. Menos 1. Então fica isso aqui. 2. Todas aquelas contas ali para dar 2. Então fica 2. Colocar aqui o K, quem é? Moisés gosta de colocar em função 4π ε0, eu prefiro K, né? Muito mais fácil escrever K. Mas enfim. Carguinha. Densidade linear. ρ vezes 2. Então a resposta final é Qzinho. Densidade linear. 2π ε0. ρ. Pronto. Simplesmente isso, tá? Pessoal, essa é uma questão clássica de força elétrica. Depois faz para campo elétrico. Inclusive, lá no capítulo de campo elétrico, que é o próximo, tem uma seção lá sobre lei de Gauss. A gente vai aprender que quando a simetria na questão, que é esse caso aqui, a simetria, a gente usa a lei de Gauss e resolve isso de uma maneira incrivelmente mais simples. Mas é importante a gente fazer esse tipo de questão, pelo menos uma vez na vida, na mão. Fazer as contas mesmo, tá? Abrir a integral, fazer a substituição trigonométrica, e fazer na raça mesmo, né? Que chama. É importante fazer essas contas aqui, pelo menos uma vez na vida, tá? Então, quem não conseguiu, recomendo tentar fazer sozinho. É importante tentar fazer sozinho. Quando a gente resolve essas coisas, a gente tem um amadurecimento bem interessante, bem importante, tá? Então, não se assustem com as contas. Primeira vez que a gente vê isso, se assusta, mas é assim mesmo, normal. Vai repetindo, repetindo, fazendo de novo, que com o tempo isso fica bem natural, beleza? Então é isso aí, pessoal. E no próximo vídeo eu vou fazer a última questão, tá? Falta só mais uma questão para terminar esse capítulo do Moisés. Beleza? Valeu, até a próxima.